A paz, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos à minha live. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. Quero dizer para vocês que vocês estão congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade. Essa é a verdade. Então, meus amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9. E Moisés, que é o chefe do povo de Deus, da herança de Deus, dessa época aqui, os israelitas, trazidos lá do Egito através de Moisés, seu irmão Arão, para caminharem até a terra prometida. Esses israelitas, ao saírem lá do Egito, eles receberam uma lei. Deixa eu baixar aqui, meu som está alto. Eles receberam uma lei chamada de Lei de Moisés. Esse povo aqui, quando saíram lá do Egito, atravessaram aquele braço de mar, né? Então Deus deu uma lei para eles cumprirem e obedecer ao pé da letra, senão eles não morreriam e não viviam. Mas eles se tornaram muito rebeldes, não obedeceram à lei de Moisés, os estatutos, as ordenanças, falavam mal de Deus, murmuravam contra Deus e era infiel a Deus dentro da lei de Moisés. Isso foi o que aconteceu com esse povo de Deus, herança de Deus, esses israelitas resgatados lá do Egito. E eu vou ler para vocês, para que vocês fiquem a par de quem era o povo de Deus antigamente, no qual Cristo foi enviado para eles, né? Cristo foi enviado para esse povo aqui, não foi para nós. Cristo foi enviado para esse povo porque eles se tornaram rebeldíssimos demais. Não com gratidão, irmão Anthony, bem-vindo, Deus abençoe. Então Cristo foi enviado para esse povo aqui, esses israelitas que foram resgatados lá do Egito, onde eles eram escravos por 430 anos. Então, os verdadeiros israelitas clamaram a Deus e Deus, ouvindo o seu clamor, mandou resgatar todos eles, né? E resgatando, quando atravessaram o Mar Vermelho, um braço de mar, né? Não é o mar, é um braço de mar, porque ninguém atravessa o mar a seca assim, que é muito distante, é dias, e lá eles não passaram dias, né? Eles atravessaram apenas um braço de mar, como se fosse um rio bem largo. Foi isso que eles fizeram, no Mar Vermelho, né? Aí quando atravessaram, fizeram festa, tal, Deus deu a lei de Moisés para eles cumprir toda a lei, todas as ordenanças, todos os estatutos contidos nela, para eles serem conduzidos até a vinda de Cristo. E caminharam com essa lei, com os pregadores, para eles que eram os sacerdotes levitas, que Deus constituiu no meio da tribo de Levi. Então esse povo tinha que obedecer, mas eles passaram a murmurar a Deus, murmurar, não aceitando o que Deus estava ordenando dentro da lei de Moisés, começaram a falar de Deus, criticar Deus, né? Eles passaram a criticar Deus e foram infiéis a Deus. Esse povo israelita aqui, chamado de povo de Deus,
herança de Deus. Então vamos ler a respeito dessa murmuração, dessa infidelidade que esse povo cometia a Deus naquele tempo. Um instantinho só que eu vou atender uma pessoa aqui. Sim, Sebastião. Bom dia. Vou aqui pegar um pequeno. Né? Eu só não como sangue. Só não como sangue. Aqui, ó. Esse senhor tá trabalhando aqui. Oi. Ficou tempo, foi meu amor. Uma faixa pequena, que bom, né? Legal. E é. Um minutinho só, viu, pessoal? Já volto. Um instantinho só. Olha, tá preso. Vai ser baixo, né? Fazer uma passeada com a carroça. Quem gosta desse vestido é minha irmã. É. Quando eu lhe devo, tudo é novo. Quando eu lhe devo. Só quando eu receber eu não pago. Olha as bênçãos chegando. Voltei, meus amados, voltei. Desculpa aí, tá? Eu tive que atender uma pessoa aqui. E ali ainda ganhei umas verdurinhas e tal, né? Graças a Deus, né? Vamos lá. Bem, como eu estava falando, a leitura está no livro de Deuteronômio, no capítulo 9. Moisés vai relembrar, né? Moisés vai relembrar ao povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas que estão caminhando para a terra prometida, porque esse povo aqui são muito rebeldes. Deus deu a lei de Moisés para eles cumprirem e obedecer, para serem conduzidos até a vinda de Cristo. Mas mesmo assim, Deus fazendo tudo por eles, livrando eles de todo o mal, eles ainda estão falando mal de Deus, estão criticando Deus e estão sendo infiéis a Deus, sendo desobedientes, né? Então o livro de Deuteronômio, aqui no capítulo 9, retrata essas coisas e eu vou ler para vocês a partir de agora. Presta atenção. Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e as suas infidelidades. Ouve, Moisés falando, ouve, ó Israel, hoje tu vais passar o Jordão
já estão lá acampados, né? Esse povo aqui já estão acampados lá à beira do Jordão, ainda não atravessaram, mas vai atravessar. Assim que atravessar, eles estão entrando já na terra prometida. Mas como eles receberam essa lei de Moisés, para obedecer em tudo quanto Deus ordena nela, né? Tem a lei de Moisés e as leis dentro da lei de Moisés, com estatutos e ordenanças para que esse povo cumpra sem desviar para a esquerda ou para a direita. Tem que cumprir ao pé da letra. Caso contrário, esse povo não vai viver. Não vai viver como? Eles vão perder a vida deles mesmos, vida corporal, quanto a vida espiritual. Isso é o que irá acontecer com esse povo aqui. Eles vão perder vida material mesmo, vão morrer mesmo, e vai morrer pela vida espiritual também, pela desobediência a toda essa lei que Deus deu a ele. Então Moisés está lembrando para todo esse povo, dizendo: ouve, ó israelitas, filho dos filhos de Jacó. Hoje tu vais passar o Jordão para entrares para desapossar nações maiores e fortes do que vocês, cidades grandes, murada até o céu. Então esse povo de Deus, essa herança de Deus, esses israelitas que vieram lá do Egito, que vão atravessar o Egito para expulsar de suas casas, para matar povos que moram nessas cidades, né? Expulsar, e são cidades grandes, nações poderosas e fortes. Mas Deus, estando com esse povo, vai dar o poder a eles deles vencerem a todo esse povo que mora nessas cidades, para assim eles possuírem. Vão expulsar, vão matar quem tiver nessa cidade, para poder esse povo aqui habitar nela. Diga, meu amor. Papai, olha. Ah, boquinha cheirosa, que horror, né? Eu vou comer passadinha desde pequena. Tá certo. Do peitinho amarelinho. Tá, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amados, é o que irá acontecer, né? Esse povo vai atravessar o Jordão e vai enfrentar, vai desapossar nações. Eles vão desapossar, vai, ó, sai daqui, pode ir embora daqui, deixa as suas cidades, né? Que aqui, isso aqui é nosso. E esse povo vai ter que abandonar as suas casas. Vão ter que abandonar as suas casas. Vão ter que ir embora, procurar outro setor para morar. Porque essa terra aqui, na qual onde eles estão morando, pertence ao povo de Deus. Esses israelitas que vão atravessar o Jordão para possuir essas casas e essas cidades, esse plantio, esse gado que tem tudo aí dentro da terra prometida, no qual esse povo vão herdar. Então, Moisés está dando as últimas instruções a esse povo antes de passar o Jordão, antes de atravessar o Jordão, para possuir, né, desapossar nações maiores e mais fortes do que esse povo de Deus. Povos maiores, nações fortes, poderosas, maior do que esse povo de Deus, cidades grandes e murada até o céu, como Moisés está relatando aqui, né? Um povo grande e alto, filho dos anaquins, que tu conheceste e dos quais tenho ouvido falar. Quem poderá resistir aos filhos de Anak, que são homens de 2 metros, 3 metros de altura, né? Essa família de Anak aqui são homens gigantes.
pessoas de 2 metros, 3 metros de altura, né? E eles, Moisés está dizendo, quem é que pode resistir? Mas pelo poder de Deus, porque Deus está caminhando com esse povo dele aqui, com esses israelitas, né? Esse povo grande, gigante, não vai ter chance nenhuma diante do povo de Deus, porque Deus é quem está guiando esse povo e vai expulsar todos eles das cidades por onde eles vão herdar. Expulsar, matar aquele que só se opor, que não quiser sair, vai morrer. Deus vai fazer com que eles morram, porque nessa batalha aqui, 100 pessoas do povo de Deus, 100, presta atenção, 100 pessoas do povo de Deus vai ganhar contra 1000 dos que estão aí. 1000 deles não vai ganhar para 100 do povo de Deus. 10.000 pessoas não vai ganhar para 1000 do povo de Deus. Olha só, Deus está dando uma proteção imensa, né? A esse povo. Aê, meu irmão, bem-vindo, que Deus abençoe, né? Tudo isso, Deus está mostrando também o seu poder para esse povo acreditar nele, crer nele e confiar nele, porque não está acontecendo isso, não está. Mas mesmo assim eles vão à frente, porque eles estão no meio, estão chegando já na terra prometida. E Moisés diz para eles assim, né, para esse povo, sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é o que passa adiante de vocês. Moisés está lembrando para esse povo, dizendo para eles, olha, Deus é quem está andando diante de vocês como um fogo consumidor. Ele os destruirá e subjugará diante de vocês, e vocês os lançará fora, e cedo se desfará, como o Senhor te prometeu. Né? Então todo esse povo de Deus, essa herança de Deus, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que vieram lá do Egito para entrar na terra prometida que Deus prometeu aos pais deles, que já morreram. Esse povo vai atravessar o Jordão, vai entrar nessas cidades e Deus vai na frente e ninguém vai prevalecer contra eles. Ninguém vai prevalecer contra esse povo, porque Deus está à frente deles. E pelo poder de Deus, ninguém vai poder fazer nada contra esse povo. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de vocês, não diga no coração de vocês, por causa da minha justiça, é que o Senhor me introduziu nessa terra para possuir. Moisés está alertando a esse povo, para depois eles não falarem besteira, né? Dizer para não se achar que foi ele, que é o poder de Deus que está fazendo isso para eles. Eles devem entender isso, porque esse povo que mora aí do outro lado são pessoas mais do que ele, são pessoas mais fortes do que esse povo aqui que estão a entrar nessa terra. Então, depois que Deus fizer com que lance todo esse povo de diante dele, para fora deles, da frente deles, né? Para eles habitar nas casas dessas pessoas, tomar conta dos terrenos dessas pessoas. Então esse povo que vai entrar aí não pode dizer no coração dele que é por causa da justiça dele que Deus está introduzindo ele para possuir essa terra. Porque pela iniquidade destas nações é que Deus está jogando ele fora, porque são moradores, são povos de Satanás que está morando nessas terras aqui, na qual o povo de Deus vai habitar. Um minutinho só que eu vou abrir para o cachorro aqui.
Então, meus amados, como Deus está avisando através de Moisés, né, para esse povo, depois que tiver alcançado a terra, não dizer no seu coração, a gente chegou nessa terra aqui, expulsemos todo esse povo por causa da nossa justiça. Deus está avisando que eles não falem essas coisas, para eles não ter esse pensamento, né? A gente expulsou, estamos nessa terra, por causa da nossa justiça, é que o Senhor está dando essa terra para nós possuir. Não é para eles falarem isso, porque pela iniquidade das nações que estão morando aí na terra prometida, por serem pessoas de Satanás, é que Deus está fazendo com que eles saiam dessa cidade para poder o povo de Deus habitar, porque são pessoas que não querem saber de Deus e convivem com estátua de escultura, de mulher, de homem, né? Coisa do diabo. Então, por isso que Deus vai fazer com que esse povo sejam lançados fora. Gratidão, Claciano. Sejam lançados fora porque é para o povo de Deus herdar essas cidades e essas terras aí. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retidão do teu coração, que entras a possuir essa terra. Moisés está falando para o povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas que irão entrar agora para a terra prometida, né? Moisés está falando para eles dessa forma: olha, não é por causa da justiça de vocês, nem pela retidão do coração de vocês, que vocês vão entrar para possuir essas terras. Não é nada, não é por causa disso não, mas pela iniquidade destas nações que estão nessas cidades aí, que Deus vai lançar fora diante de vocês, para confirmar a palavra que o Senhor Deus jurou ao pai de vocês, como Abraão, Isaque e Jacó, né? Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus está te dando essa boa terra para vocês possuir. Não é por causa disso não, né? Pois vocês, povo de dura serviço, esse povo aqui que está a receber essas terras, eles são pessoas de dura serviço, pessoas desobedientes, do coração duro. Eles, como está escrito, né? Pois tu és povo, né? Todo esse povo, de dura serviço. Ele não tem piedade, mas Deus está com eles, mesmo assim, porque eles são chamados de povo de Deus, herança de Deus, esses israelitas, né, que estão aqui, que foi resgatado lá do Egito. E Moisés diz a eles, né, que eles estão prestes a atravessar o Jordão para pegar suas terras. Assim que eles atravessar o Jordão, eles vão para as suas terras que Deus prometeu. Vai expulsar todos os moradores que moram nessa cidade. E são pessoas mais fortes do que esses aqui. Cidades grandes, né? Mas diante de Deus vão ser bem pequenininhos, para que esse povo possa expulsá-lo, possa poder alcançar o que Deus deu a ele, que é essa terra prometida chamada de Nova Canaã, terra que mana leite e mel. Obrigado, Brica. Gratidão pelo bastãozinho, né? Aí, meu coração, vai me seguir. Obrigado, me siga aí, que Deus te abençoe, meu amado. Então, Moisés está falando a esse povo, né? E está falando muito sério para esse povo, dizendo: lembra-te e não te esqueça.
É o que Moisés está falando. Lembra-te e não te esqueças de como provocaste a ira do teu Deus lá no deserto. Quando eles estavam caminhando, esse povo provocou a Deus. Fizeram um bezerro de ouro para adorar, né? Provocando Deus. Dentre outras muitas coisas erradas que eles praticaram diante da lei de Moisés, que foi dada para esse povo serem conduzidos até a vinda de Cristo. A lei de Moisés foi dada ao povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas que estão vindo lá do Egito para a terra prometida, para que eles fossem conduzidos até Cristo através dessa lei de Moisés, para eles obedecer, cumprir. Porque se eles cumprissem essa lei, obedecessem essa lei, eles viveriam, né? Todos eles iriam viver. Mas viver para quê? Que vida seria essa? É que se eles obedecessem a toda a lei de Moisés, eles viveriam para Deus, porque eles obedeciam a esta lei de Moisés, recebia a nova lei que Deus vai enviar por seu filho, que é para a salvação e vida eterna. Então eles não morreriam mais. Eles iam abandonar, deixar a lei de Moisés, né? Que é uma lei material, é uma lei inútil, é uma lei fraca, é a olho por olho, dente por dente, né? Não é como a lei de Cristo, que é uma lei espiritual para a salvação e vida eterna, né? É completamente diferente, tanto a lei de Moisés quanto a lei de Cristo. Ambas são diferentes. Dada por Deus, sim, dada por Deus, mas cada uma tem o seu período. A lei de Moisés tem um período que é de conduzir o povo de Deus até a vinda de Cristo. Depois que Cristo chega, eles passam a seguir a lei de Cristo e aí vão caminhar para alcançar a vida eterna, a salvação, em obediência a ela, né? Isso é o que Deus espera desse povo. Gratidão, Pique. Gratidão aí pelo bastãozinho, meu amor. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Então é isso, né, que Deus deu para esse povo ser conduzido. E Moisés, eles estão prestes a atravessar o rio Jordão para adentrar na terra prometida, né? Mas Moisés está lembrando para eles, olha, lembra-te e não te esqueça de como vocês provocaram a ira de Deus lá no deserto. Não se esqueça disso. Desde o dia de que vocês saíram lá do Egito, até que chegaste a este lugar aqui, à beira do rio Jordão, vocês foram contra Deus. Moisés está dizendo, porque todavia eles receberam essa lei, os sacerdotes pregavam, faziam com tudo para eles ser obedientes à lei de Moisés e eles não eram. Mas como eles são povo de Deus, Deus está permanecendo. Só os que pegam muito grave é que Deus mata, tira do meio para dar exemplo aos outros. Foi o que Deus fez durante toda essa caminhada. Matou muitas pessoas desse povo aqui israelita, chamado de povo de Deus, para dar servir de exemplo aos outros, para que os outros não fizessem o que aqueles fez, né? Então por isso que Deus matou, castigou muito de seu povo por causa da desobediência. Colocou muita doença, praga, lepra, botou no seu povo por causa que eles desobedeciam a Deus. E é por esse motivo que Moisés está relembrando para eles aqui, antes dele entrar na terra prometida, para eles não se esquecer que eles provocaram a ira de Deus quando estava no deserto. Desde os dias que eles saíram do Egito, eles provocavam Deus, né?
até que eles chegaram agora a este lugar. Eles foram rebeldes contra Deus. Esse povo aqui, esse povo chamado de povo de Deus, foram contra Deus, né? Também, olha só o que é que Moisés está relembrando para ele. Também lá em Horebe, né, quando eles atravessaram o Rio Jordão, que se acamparam lá, fizeram festa, e Deus chamou Moisés lá no Monte Horebe para dar as 2 tábuas da lei de Moisés, através do anjo, né? O resplendor era de Deus, mas quem estava falando com Moisés lá no monte era um anjo, né? Como está escrito. Também lá no Monte Horebe vocês provocaram a ira de Deus, e o Senhor se irou contra vocês para destruir vocês. Quando eu subi o monte para receber as tábuas da lei, do pacto da lei de Moisés, que o Senhor fez com vocês. Fique no monte 40 dias e 40 noites. Moisés passou lá no monte 40 dias e 40 noites, para que esse anjo que Deus enviou com o resplendor de Deus, né, escrevesse nas 2 tábuas todos os mandamentos, estatutos e leis contidas dentro da lei de Moisés, para esse povo aqui obedecer, para serem conduzidos até a vinda de Cristo, né? Então Moisés passou lá 40 dias e 40 noites, né, para ser escritas essas 2 tábuas, que é o pacto, né? É o pacto da lei de Moisés. Então fiquei no monte 40 dias, não bebi e nem comi, né? Moisés passou 40 dias, 40 noites lá no monte, recebendo a sua lei, a lei chamada de lei de Moisés, né? A gente chama lei de Moisés, mas é lei de Deus, dada pelo anjo, com o resplendor de Deus. Então, Moisés passou 40 dias, 40 noites, não comeu nem bebeu. E Deus deu a ele essas 2 tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus, mas é o dedo do anjo que escreveu, né? Que quem estava lá fazendo isso aqui não era Deus, era um anjo, como está escrito. Era um anjo. Agora o resplendor era de Deus. Aquela claridade, aquele sol de ouro era de Deus, né? Então Deus deu as 2 tábuas escritas com o dedo. Nela estava escrita todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco lá no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia, quando eles atravessaram, né, aquele braço de mar, lá do Mar Vermelho. Sucedeu, pois, né, porque Moisés passou 40 dias e 40 noites lá, então sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e as 40 noites, o Senhor deu as 2 tábuas de pedra a Moisés, que é o pacto da lei de Moisés para esse povo aqui, esses israelitas que saíram lá do Egito. E o Senhor me disse, está falando Moisés aqui, né? Moisés é quem está falando a esse povo aqui, que está acampado à beira do Jordão para atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, já que é a fase final deles, né? Estão prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar para expulsar as pessoas que moram nas cidades e ficar com ela para eles, que é a terra prometida. Então Deus disse: levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo que você tirou lá do Egito já se corromperam. Né? Moisés está lembrando para ele esse passado de logo quando eles saíram lá do Egito. Porque Moisés subiu lá no monte, passou 40 dias, 40 noites. Aí eles vendo Moisés demorar esse tempo todo, pensou que Moisés tinha morrido ou tinha abandonado eles, porque Moisés era o líder, né? Moisés foi dado por Deus como o líder para conduzir esse povo de lá do Egito
até a terra prometida. Né? Moisés deu esse cargo, Deus deu esse cargo a Moisés para conduzir todo esse povo de lá do Egito até a terra prometida. Mas aqui Deus está dando uma lei logo, porque esse povo é muito rebelde. Eles adoravam a imagem de escultura, né? Lá no Egito. Deus sabe disso. Deus sabe que todo esse povo aqui, milhares dele, adoravam a estátua de escultura, de homem, de mulher, de animais, né? De aves e até de répteis. Lá no Egito tinha essas imagens de escultura para eles se ajoelhar, orar, onde eles cultuavam essas coisas. Então, quando Moisés foi chamado lá no monte para pegar as tábuas da lei, o pacto, né? O pacto da lei de Moisés para esse povo cumprir, que foi que esse povo fez? Moisés estava demorando muito, mas Deus já tinha avisado a ele já. Olha, levanta, ele estava lá em cima no monte ainda. Mas Deus disse, através do anjo, olha, levanta, desce logo daqui. Moisés estava lá no monte, recebendo a lei. Lá no monte, lá em cima. Todo mundo estava embaixo esperando. Ele passou 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, sabe o que foi que esse povo fizeram? Um bezerro de ouro para adorar. Derreteram os ouros que ele andava com ele e fizeram um bezerrinho de ouro, colocaram num pedestal lá e estava orando e adorando a esse bezerro, que é coisa de Satanás, não é de Deus. Aí Deus está vendo, né? Moisés não está vendo não, ele está lá em cima do monte, mas Deus está vendo. Mas aí Deus falou logo para Moisés assim, olha, levanta logo, depressa, e desce daqui, porque o meu povo, o teu povo que você está conduzindo, esse povo que você trouxe lá do Egito, já se corromperam. Por que se corromperam? Deixaram de pensar em Deus, deixaram de pensar no poder de Deus, deixaram de obedecer o que Deus estava ordenando nele e criaram um bezerro para adorar, em vez de adorar a Deus. Aí Deus está dizendo para vocês, o povo já se corromperam, desce logo, né? Desce logo porque esse povo já se corrompeu. Cedo, ele se desviaram do meu caminho, que eu lhe ordenei. Fizeram para si uma imagem de fundição, que foi esse bezerro de ouro. Disse-me ainda o Senhor, é Moisés que está falando para eles, lá na beira do Jordão, porque eles estão prestes a atravessar o Jordão para ir para a terra prometida que Deus prometeu para eles. Mas antes deles atravessar o Jordão para ir, Moisés está dando essas exortações, lembrando o que eles fizeram, lembrando o que eles praticaram para eles não praticar mais, né? Disse-me ainda o Senhor, atentei para este povo, Moisés, e eis que ele é povo de dura serviço, não querem me obedecer. Deus falou para Moisés assim, né? Que esse povo tem um coração duro, esses israelitas aqui, chamados de povo de Deus, herança de Deus, que está caminhando para a terra prometida, está quase chegando, né? Então Deus está dizendo através de Moisés, deixa-me que destrua eles e apague o seu nome debaixo do céu, e farei de ti uma nação poderosa e mais numerosa do que esta. Moisés, Deus está dizendo através de Moisés que Deus está com vontade de destruir todos eles. Estão lá acampados na beira do Jordão, mas Deus falando com Moisés aqui, Deus está dizendo a Moisés, deixa que eu destrua todo ele, todos esses rebeldes que está aí no meio desse povo, deixa que eu destrua, apague tudo em o nome dele aqui debaixo do céu. Deus está com essa intenção de matar todo ele, carnalmente, né? E espiritualmente. Porque se Deus vai matar materialmente, certamente vai matar espiritualmente,
como ele matou a muitos durante essa caminhada. Então Deus está dizendo para Moisés, deixa eu matar esse povo todinho que está contra mim, e vou fazer de você, Moisés, uma nação muito poderosa e mais numerosa do que esta que está aqui na beira do Jordão. Então Moisés se virou, desceu do monte, o qual ainda em fogo, e as duas tábuas do pacto estavam nas suas mãos. Ele está relembrando tudo isso a esse povo aqui, que estão acampados à beira do Jordão e que estão prestes a atravessar para ir para a terra prometida, né? Então, eu me virei, desci de um monte, o qual ainda estava com o fogo, o resplendor de Deus, e as duas tábuas do pacto, dessa lei que Deus me deu, que é chamada de lei de Moisés, estava na mão dele. Olhei, e eis que havias pecado contra o Senhor. Moisés está dizendo a eles, né? Eu olhei e vi que vocês, todinho vocês aqui, tinham pecado contra Deus. Vocês tinham feito para vocês um bezerro de fundição, né? Depressa vos tenhei desviado do caminho que o Senhor ordena. Só porque Moisés passou 40 dias e 40 noites lá no monte, recebendo as tábuas da lei de Moisés, né? As duas tábuas da lei. Esse povo aqui, por causa que Moisés demorou, foram logo fazer um bezerro, uma estátua de escultura. Derreteram o ouro lá e fizeram um bezerro de ouro para adorar. E Moisés, depressa vocês se desviaram do caminho de Deus que ele ordenava, não foi? Peguei então as duas tábuas de pedra e arrojei das minhas mãos e quebrei diante dos olhos de vocês. Não foi isso que aconteceu? Que ele está relembrando o que aconteceu quando ele desceu lá do Monte Horebe, né? Moisés está relembrando ao povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas aqui que está na beira do Jordão, preste a atravessar o rio do Jordão para entrar na terra prometida. E Moisés está lembrando a ele o que eles praticaram, né? Está relembrando o que eles praticaram, do bezerro de ouro que eles fez. E Moisés, com raiva, naquela hora, irou-se e jogou as tábuas de pedra no chão e quebrou, né? Diante dos olhos dele, que eles estavam lá e eles viram. Prostei-me, Moisés está dizendo a eles, né? Moisés está dizendo a eles, prostei-me perante Deus, como antes, 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água, por causa de todos os vossos pecados de vocês. Por causa de todos os pecados de vocês, Moisés fez esse sacrifício lá em cima do monte. Passou 40 dias e 40 noites jejuando por causa do pecado desse povo de Deus. Esses israelitas que estão acampados aqui na beira do Jordão, quase na hora de atravessar para assim ir para as suas terras, né? A terra prometida, terra que manda leite e mel, como Deus diz, né? Mas vocês, né? Eu passei 40 dias lá em cima, nem comi água, nem mais por causa do pecado de vocês, que vocês haviam cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Deus para provocar a ira dele. É o que Moisés está lembrando a ele que eles fizeram, né? Lá assim que saíram do Egito, atravessaram aquele braço de mar e estão esperando Moisés chegar. Eles fizeram isso, o bezerro de ouro para adorar, né? Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vocês, para destruir todos vocês. Porém, ainda dessa vez o Senhor me ouviu. Moisés pediu, né? Porque Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou matar todo mundo. Deus falou para Moisés, quando ele desceu, Moisés conversando com Deus, Moisés disse, olha, eu vou matar todo esse povo. Não aguento não. Não estou aguentando a rebeldia desse meu povo. Vou matar tudinho e vou fazer de você uma nação soberana, só com você. Foi aí que Moisés, né,
foi falar com Deus mais uma vez para não matar esse povo, essa população. O Senhor irou muito contra até Arão, que era o sacerdote. Não, Arão ainda não era sacerdote, né? Arão ainda não era sacerdote, esse irmão de Moisés. O Senhor se irou muito contra Arão, que é irmão de Moisés, para destruir ele, para matá-lo. Mas também orei, Moisés orou em favor do seu irmão Arão, para Deus não matar ele, né? Orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Ele também pediu por todo o povo israelita para Deus não matar eles por causa da desobediência, por ter feito esse bezerro de ouro, né? Gratidão, Giovana, né? Aí Moisés orou por todo o povo, por seu irmão Arão, para Deus não matar nenhum deles. Então, eu tomei os vossos pecados e o bezerro que eles tinham feito, né, como uma estátua de escultura para adorar, e o queimei a fogo e o pisei, moendo bem até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Quer dizer, eles fizeram esse bezerro para adorar em desobediência a Deus, né? Se ajoelhar aos pés de uma estátua de escultura para orar e adorar a esse bezerro, como eles faziam lá no Egito, né? Quando eles estavam lá no Egito, o Deus dele era estátua de escultura, de mulher, de homem, de animais, etc. Eles adoravam isso quando eles viviam lá no Egito. Mas agora, pelo todo o poder que Deus mostrou a esse povo, né, lá no Egito, tornando a água em sangue, para mostrar o seu poder, para eles ver, né? Esse povo aqui presenciou essas coisas e não foram atingidos naquilo que Deus mandou Moisés fazer, tornar a água do Nilo em sangue. Todo o povo do Egito, água de beber, água de tomar banho, água de cozinhar, se tornou em sangue. Menos a água do povo de Deus, não ficou em sangue. Para mostrar o poder de Deus para eles, né? Mandou peste de piolho, né, para todo o povo do Egito, menos para o povo de Deus. Então Deus mostrou todo o seu poder para eles confiar em Deus, para eles obedecer o que Deus mandava, tudo isso, mas não aconteceu, né? Porque aqui eles desobedeceram, pegaram, fizeram a estátua de um bezerro para adorar, né? Então Deus disse: Moisés, eu vou matar todo ele, vou matar tudinho, até teu irmão vai morrer. Que ele estava lá ajudando a fazer essa estátua. Disse: até teu irmão eu vou matar, então vai ficar só a tua família, e dela eu vou fazer uma grande nação poderosa. Foi o que Deus disse para Moisés. Mas Moisés disse: não, Deus. Começou a orar para Deus, pedindo a Deus para que Deus não fizesse isso, não matasse esse povo, né? Moisés orou fervorosamente a Deus, pedindo para não matar esse povo desobediente, também não matar seu irmão, porque o Arão, que vem com ele junto, é quem está comandando essa trajetória aqui, até Arão, irmão de Moisés, desobedeceu, né? Ajudou lá a fazer o bezerro de ouro. E Deus disse: vou matar teu irmão também. Mas aí Moisés foi orar, pediu para o irmão dele não ser morto, pediu para todo o povo não ser morto, né? Então eu tomei o pecado deles, né, desse povo todinho para mim. E o bezerro que eles tinham feito, eu queimei ao fogo e tornei ele em cinza e joguei no rio. É o que Moisés está relembrando a eles aqui, que está prestes a entrar na terra prometida, né? Está relembrando o que eles fizeram, a desobediência que eles praticaram. Igualmente em Tábera e em Massá, a cidade que eles passaram, né, nessa caminhada de 40 anos, né, a cidade que eles passaram nesse deserto aí, para chegar aqui, para chegar a alcançar a terra prometida.
E Moisés está lembrando para ele. Lá em Tábera, na cidade de Massá, de Quibrote e Ratavá, vocês provocaram a ira de Deus lá. Você não se lembra, não? Moisés está relembrando para eles. Igualmente também lá em Tábera, Massá, Quibrote e Ratavá, vocês provocaram a ira de Deus lá. Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz, Barneia, dizendo, sobe e possui a terra que eu os dei, vocês vos rebelaram contra o mandado de Deus. Deus estava dando uma terra para eles, né? Quando Deus também, o Senhor enviou de Cádiz, Barneia, dizendo, sobe e possui a terra que vos dei, vocês rebeldes contra o mandado de Deus e não acreditou e não obedeceram o que Deus falou. Mas ele está relembrando a eles aí, né? Está relembrando o que eles praticaram. Vocês têm sido rebeldes contra Deus desde o dia em que vos conheci. Moisés está falando para todo esse povo aqui que eles são rebeldes contra Deus desde o dia que Moisés conheceu esse povo. Assim, me prostrei perante o Senhor 40 dias e 40 noites estive prostrado, orando, implorando a Deus, porquanto o Senhor ameaçava destruir todos vocês. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo, a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste lá do Egito com mão forte. Oração de Moisés, né, para esse povo aqui rebelde. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado. Moisés está pedindo em favor desse povo aqui, que já estão acampados à beira do rio Jordão, para atravessar e possuir as terras que Deus prometeu para eles, né? E é por isso que Moisés está relembrando tudo quanto fez em favor deles e tudo quanto Deus está a favor deles, para que eles obedeçam, né? Lembra-te na oração que Moisés está falando para livrar a cara deles, né? Para livrar eles, porque Deus está querendo matar todo mundo agora. Deus está querendo destruir todos eles, porque estão desobedientes. Mas Moisés está orando a Deus, pedindo a Deus para deixar eles viverem. E Moisés na oração está dizendo, lembra-te, Deus, dos teus servos, Abraão, Isaque, Jacó, que é o Israel. Não atente para a dureza do coração desse povo, nem para a iniquidade deles, nem para o seu pecado. Moisés está pedindo a Deus, né, para que Deus não leve em conta o que esse povo está praticando, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor não pode introduzi-los na terra que ele prometeu. Então Moisés está orando, pedindo a Deus para que Deus não mate esse povo, nem seu irmão que tornaram-se rebeldes, né? Está pedindo a Deus para não matar ele, para deixar eles do jeito que estão aí, porque Moisés é quem está falando isso, tá? É Moisés quem está falando, porque Deus, se você fizer isso, né? Se você fizer isso, o povo lá do Egito vai dizer que o Senhor tirou esse povo para trazer ele para a terra prometida e não conseguiu, né? É o que Moisés está falando para Deus, para o povo do Egito não falar que Deus falhou nessa promessa, né?
E é por isso que Moisés está orando, pedindo a Deus, para que Deus não dê tanta importância aos pecados dele, à iniquidade dele, para que o povo lá do Egito, de onde eles saíram, não diga que Deus não teve poder para introduzir eles na terra que ele prometeu, né? Então passou a odiá-los e os tirou para matar no deserto, né? Todavia, são eles o teu povo, é a oração de Moisés em favor deles, né? Todavia são eles o teu povo, a sua herança, que tiraste com a sua grande força e com o teu braço estendido. Moisés está falando para Deus, né? Então, foi isso, né, que Moisés fez em favor desse povo rebelde. Orou a Deus lá na beira do Jordão, porque Deus estava querendo matar todo ele por causa da desobediência e só deixar Moisés e sua família, né? Mas Moisés começou a lembrar de todo o que esse povo fazia, né? Dizendo a eles próprios para que eles se atentassem para Deus, obedecer, porque senão o que Deus prometeu ia ser inútil de onde tirou ele. Voltarei com um novo vídeo no livro de Deuteronômio capítulo 10, aqui no Facebook, tá, meus amados? Que retrata, Moisés fala das duas tábuas da lei. Moisés fala a respeito das duas tábuas da lei, as novas, né? Porque as primeiras foram quebradas. Das duas novas tábuas da lei, Moisés vai falar para esse povo aqui antes de atravessar o Jordão. Esse é o próximo vídeo, na próxima live. Vocês que assistiram o meu vídeo aqui no Facebook, compartilhem e deixem aí um gostei. E voltarei em breve com uma nova live para vocês. Fica com Deus, um ótimo final de semana a todos.